Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira, sou médico dentista e estarei convosco na próxima hora para discutir e abordar vários temas relacionados com o mundo da medicina dentária. Hoje falamos sobre periodontologia e ortodontia. Comigo tenho a doutora Catarina Martinho e a doutora Cristina Iglesias, ambas médicas dentistas. Olá Catarina e Cristina, como estão? Olá. Bem, obrigada pelo convite. O prazer é todo meu ter duas colegas muito bonitas, muito simpáticas aqui para falarmos sobre duas das grandes áreas da medicina dentária. Eu primeiro que tudo queria que me explicassem, que vais começar tu, Catarina, o que é, afinal de contas, a periodontologia, porque são nomes estranhos para o grande público e nós estamos aqui também para informar. Conta-nos tudo. Basicamente, a periodontologia é a área da medicina dentária que se dedica exclusivamente a todos os problemas que estão relacionados com as estruturas que suportam o dente, neste caso a parte gengival e a parte óssea. Portanto, é uma área que se dedica essencialmente ao tratamento de todas as patologias relacionadas com esse tipo de tecidos da cavidade oral. Cristina, e a ortodontia? Olha, assim, de uma forma genérica, a ortodontia basicamente é a ciência dentro da medicina dentária que, no fundo, serve para restituir a função e a estética. Para devolver os sorrisos, colocar... Exatamente, no fundo, colocar os dentes na posição correta, de forma a que a pessoa tenha uma função, a estética em segundo plano, como é óbvio, não é? De forma a que a pessoa tenha uma boa função mastigatória. Claro. Portanto, vocês as duas têm que trabalhar obrigatoriamente juntas, porque uma não vai existir sem a outra. Sim. A Cristina não vai poder movimentar dentes se não houver uma estrutura saudável, não é? Exatamente. Claramente, aliás, é um dos pré-requisitos que qualquer doente que ponha aparelho acabe por fazer, qualquer doente, principalmente os adultos. As crianças não acontece tanto, muito embora de vez em quando apareçam algumas depois já do aparelho estar colocado. Nem só depois, muitas vezes há crianças que têm a periodontite juvenil, não é? Sim. Mas quase todos os doentes, ou todos os doentes, deveriam passar por uma fase prévia, uma consulta prévia de periodontologia para avaliar a parte dos tecidos. Sim, sem dúvida, porque a nossa boca não é só dentes, só aquilo que vemos. E muitas vezes as pessoas lá em casa e o grande público se esquece que os dentes, o nosso sorriso e a nossa saúde oral não é só o que aparece na boca de dentes, não é? Tudo o resto interessa. Exatamente, e não conseguimos nunca ter dentes saudáveis se as estruturas que os suportam não tiverem também saudáveis. Catarina, existem muitos pacientes com periodontite em Portugal? Existem muitos pacientes com periodontite em Portugal. Talvez, se calhar, mais de 50% da população adulta tenha periodontite a nível nacional. E as pessoas estão consciencializadas para isso? Eu acho que atualmente as pessoas estão um bocadinho mais consciencializadas para o problema que é a periodontite. Acho que, se calhar, desde as últimas 2 décadas, há mais essa consciência para aquilo que é o problema do que havia anteriormente. Ou seja, antes as pessoas achavam que por os dentes começarem a perder gengiva, por começarem a abanar, porque no fundo são os grandes sintomas desta doença, que havia uma perda de dentes irreversível, ou seja, que não se poderia fazer nada para travar esse problema. E hoje em dia as pessoas já nos procuram um bocadinho com essa consciência de que realmente há tratamentos e que é possível... há uma coisa a fazer. Exatamente. E que deve essencialmente ser detectado o mais precocemente possível. Sim, claro. Mas continua aqui uma questão que é, há tratamento para a periodontite? Há um tratamento 100% eficaz para uma periodontite? É assim, há tratamento para a periodontite. Peço desculpa. Há tratamento para a periodontite. No entanto, é preciso consciencializar as pessoas que, em termos das estruturas que já foram perdidas, ou seja, a nível da perda óssea que já existiu e da perda gengival que já existiu, que muitas vezes não é possível reverter, ou seja, conseguimos de alguma forma estabilizar e conseguimos manter os dentes durante muito tempo na boca, mas já com as condições anatómicas após a instalação da doença, ou seja, já não conseguimos reverter na maior parte das vezes, ou só em condições muito específicas, aquilo que já houve em termos de perda. mazelas daquilo, da doença que passou. Há algumas sequelas da doença, sim.
muitas vezes um tratamento da periodontite passa também pela área da Cristina, Da ortodontia. da ortodontia, quase sempre, não é? Quase sempre, sim. Porque uma das grandes sequelas também da periodontite é a movimentação de dentes e depois nessa parte... Acaba por entrar a ortodontia. Exatamente. E Ou seja, muitas conta-nos vezes... como é que isso funciona. Não, Flávio, para nós, ortodontistas, é mais complicado fazer um tratamento em doentes com uma periodontite já instalada, ou seja, a gengiva tem que estar sã, tem que haver todo um controle da inflamação gengival. Teoricamente, as bolsas devem estar tratadas, mas essencialmente sem inflamação. E o que acontece é que doentes já com periodontite, por norma, já têm perda de osso. E tendo perda de osso, para já, idealmente não, as forças devem ser forças ligeiras. E o que acontece muitas vezes é que há todo o movimento de ortodontia, todo o movimento ortodôntico, todo o movimento dentário se faz de acordo... Conta-nos como é que isso tudo funciona. As pessoas lá em casa não sabem como é que o movimento acontece. De acordo com o centro a biologia de da coisa, resistência do dente. A biologia da coisa, Ou seja, como é que funciona? Quando há perda do osso, o centro de resistência do dente altera-se e, portanto, os movimentos são feitos de outra forma e é mais complicado de conseguir controlar e prever exatamente como os movimentos acontecem. Basicamente. É um desafio maior. Portanto. É um desafio muito maior. As forças têm que ser muito mais leves e depois nem sempre há a garantia de que as coisas corram exatamente como nós prevemos. Claro que fazendo forças ligeiras, tendo tudo de forma muito mais controlada e fazendo o controle da periodontite de 3 em 3 meses, à partida temos tudo para que o tratamento corra bem. Ainda assim, de vez em quando a coisa foge ao nosso controle. Sim, porque estás a movimentar um dente que tem mobilidade. Tem mobilidade, tem pouca estrutura óssea que o agarra. Muitas vezes usamos nos doentes com periodontite, acabamos por fazer alguns tipos de movimento de forma a tentar ganhar osso, por exemplo. Conseguimos fazer extrusões, ou há doentes... A extrusão, explica-nos o que é a extrusão. É quando, por exemplo, não há osso nenhum e é um dente que está perdido, por exemplo, conseguimos fazer o desenvolvimento não havendo osso, torna-se difícil colocar um implante, por exemplo. Sim. Sabendo que é um dente que vai ser extraído, podemos tentar fazer a extração, entre aspas, guiada do dente, de forma a que o osso venha acompanhando o dente. Vamos tirando o dente do alvéolo, de forma a que o osso venha acompanhando e com isso ganhamos inserção óssea para uma posterior reabilitação. Sim, fica mais estético. É fantástico, porque facilita muito a cirurgia e aumenta muito a taxa de sucesso do futuro implante. Vocês, na ortodontia, atualmente, para mim, praticamente todos os pacientes que eu recebo na minha consulta para a reabilitação precisam de aparelho, ou seja, para facetas ou para implantes. E hoje em dia, muitos dos teus pacientes... A grande maioria dos meus... Aliás, todos os meus pacientes precisam de aparelho. Sim. Eu só faço ortodontia. Não, mas uma pessoa que perde um dente, perde um molar inferior, que é o dente que nós mais perdemos. Uma pessoa não tem noção do que acontece, dos estragos que existem pelo facto de perdermos um dente. Ou seja, perdemos um primeiro molar, o molar dos 6 anos, o segundo molar, que é o dente que está por trás, tem tendência a inclinar para a frente, o dente de cima tem tendência a descer um bocadinho. Portanto, todos os dentes, o pré-molar que está à frente, o dente que perdemos, tem tendência a rodar também e ocupar ali aquele espaço. E com isso, os dentes estando numa má posição, acabamos por vir a ter problemas de articulação, porque os dentes acabam por não bater, entre aspas, da forma correta. E, por outro lado, a nível de estruturas ósseas, o facto dos dentes inclinarem, acabamos por ter ali uma zona que não conseguimos higienizar bem e que acaba por desenvolver lesões periodontais mais tarde. Pode ou não desenvolver, ou seja, pode ser só a inclinação e ao verticalizarmos o dente melhorar, ou pode efetivamente com o tempo transformar-se numa perda óssea grande. Sim, as pessoas não têm realmente noção disso. O que é que só a perda de uma peça dentária tem um impacto em toda a boca. Não há, infelizmente, hoje em dia não há consciência da gravidade que tem a perda de um dente. Sim, se for corrigido precocemente, nada de mal pode acontecer. A probabilidade de acontecer qualquer coisa pior é menor, não é? Sim. Portanto, à partida, se reabilitarmos logo
com a perda do dente, com um implante, com uma prótese, com o que seja, não é? Acaba por minimizar todos estes efeitos secundários da perda do dente. Cristina, uma coisa que pode acontecer pós-tratamento ortodôntico são as recessões gengivais. Eu gostava que falássemos um bocadinho sobre isso, porque é uma coisa que acontece inevitavelmente, não é? Acontece. Infelizmente, há situações que nós conseguimos prever que isso possa acontecer, ou seja, pessoas que tenham aquilo que nós chamamos um biotipo gengival fino, ou seja, que nós olhamos para a boca e percebemos que a gengiva é fininha e que nós precisamos de expandir, ou seja, alargar um bocadinho a arcada, e sabemos que estamos a pôr os dentes um bocadinho mais para fora, temos que ter ali um limite de osso de cerca de 2 milímetros no máximo que nos permita fazer essa expansão. Se não o tivermos, invariavelmente vamos acabar com estas ditas recessões. Também acontece muitas vezes nestes pacientes que nós sabemos que isto vai acontecer, podemos fazer tratamento periodontal prévio a isso, de forma a tentar prevenir. Não significa que não acabemos na mesma, mas a probabilidade de acontecer é menor. Sim. E principalmente nesta zona aqui em baixo, na zona dos incisivos inferiores, acontece muitas vezes, infelizmente, acabarmos o tratamento e ao fim de uns tempos percebermos que há ali recessões. Às vezes podem ter que ver com o facto de termos trazido um bocadinho mais os dentes para a frente para tentarmos dar alguma estabilidade oclusal, mas é um problema que se resolve. É um problema que se resolve, que não é o fim do mundo. Exatamente. E sabem, por exemplo, num caso desse que estavas a falar, do incisivo inferior, é inevitável. Não há osso. Não há osso, exatamente. É uma zona que ali é muito estreitinho, ou seja, a mandíbula tem osso à frente, tem osso atrás, e temos ali um envelope muito curtinho que não nos permite muitos movimentos. Portanto, aliás, permite-nos movimentos, mas com alguns efeitos secundários. E aí, Catarina, como é que se resolve uma questão dessas? Aquilo que a Cristina estava a dizer é de facto muito importante, principalmente nas pessoas que têm um biotipo gengival fino, como a Cristina estava a explicar, que são, no fundo, é uma condição anatómica em que a gengiva e o próprio osso têm menor espessura. Como é que as pessoas podem perceber lá em casa se têm biotipo fino ou biotipo grosso? Conseguem perceber sozinhas? Sim, é difícil. Tem que ir ao periodontologista. Sim, é difícil perceber sozinha em casa. Tem muito a ver com a espessura da gengiva. Uma gengiva fina, que é muito clarinha, normalmente já denuncia um biotipo mais fino. Mas sim, de facto, aquilo que a Cristina estava a explicar é importante. Ou seja, nestas pessoas com um biotipo gengival fino, há muita necessidade de prevenção, de fazermos tratamento periodontal prévio do ponto de vista de enxertos gengivais, previamente à colocação do aparelho. Porque se nós com o aparelho já prevemos que o dente vai ter que se mover numa posição um pouquinho mais para fora da arcada, ou para tentar de alguma forma que a oclusão final seja mais estável, portanto convém previamente intervirmos do ponto de vista periodontal. E como é que se faz um enxerto desses? É que a questão que as pessoas têm muito medo e há aqui muitos mitos à volta disto. É assim, dependendo do objetivo que nós queremos com o enxerto, ou seja, se o objetivo for simplesmente aumentar a espessura, portanto, aplicamos uma técnica. Se o objetivo já for a correção das recessões que surgem muitas vezes após o tratamento, ou às vezes também podemos corrigir as recessões previamente ao tratamento ortodôntico, será com outra técnica. Há várias formas, há vários tipos de materiais. Podemos usar a nossa própria gengiva, portanto, que é retirada da zona do palato, do céu da boca, ou podemos utilizar materiais artificiais para conseguirmos esse objetivo de aumentos de volume de gengiva e aumentos... O que é melhor? O nosso tecido é sempre melhor do que os tecidos artificiais, sim. Isso é o que a literatura nos diz, que o nosso próprio tecido vai ter sempre melhores resultados a nível não só de recobrimento de zonas de raiz que já está exposta, portanto das recessões já propriamente ditas, como também quando não há recessão, mas pretendemos aumentar o volume para que após o tratamento não hajam sequelas tão evidentes da movimentação dos dentes. Eu acho que o que preocupa muitas pessoas lá em casa é o pós-operatório e se sentem dor durante uma cirurgia dessas de enxerto. Como é que acontece do ponto de vista do paciente? O que é que o paciente sente e como é que ele vive nos dias após uma cirurgia dessas? É sim, o pós-operatório não é um pós-operatório muito difícil após um tratamento de enxerto gengival.
Há de facto que haver alguns cuidados, há que fazer a medicação prescrita pelo médico. Os principais cuidados é que nos primeiros dias a pessoa tenha bastante disponibilidade para aplicar gelo, para que consiga fazer uma alimentação mais cuidada do ponto de vista de alimentos mais moles, mais frios, mas com a medicação é perfeitamente controlável e não é um pós-operatório nada complexo. Você não tem que parar a sua vida completa, pode trabalhar. Não, de todo. Pode fazer tudo. Perfeitamente. Pronto, portanto, já não é o fim do mundo. Já não É o fim do mundo. Entretanto, temos aqui uns casos clínicos na área da periodontologia que gostava que vocês comentassem. Vamos então conhecê-los? Catarina? Sim, este primeiro caso é o caso de uma recessão que surgiu após um tratamento ortodôntico. Portanto, a paciente apareceu-me no consultório depois de tirar o aparelho, alguns meses depois, com falta de gengiva naquele dente. E basicamente o que fizemos foi um enxerto gengival, ou seja, recorrendo ao tecido da paciente, que removemos da zona do palato, fizemos um enxerto que conseguiu colmatar ali aquela falha de gengiva. E resolveu perfeitamente a questão. Perfeitamente. Não só conseguimos melhorar em termos de espessura, que também faltava ali alguma espessura, como também conseguimos fazer o recobrimento daquela zona da raiz que já estava exposta. Depois, em termos de estabilidade, uma gengiva destas fica assim durante a vida inteira? Se houver, em termos de escovagem, os cuidados necessários, se o paciente tiver uma higiene ideal, sim. Claro. Mas será um sítio da boca, em termos de gengiva, como qualquer outro. Ou seja, se houver alguma inflamação, poderemos vir a ter uma recidiva. Mas caso haja... Temos mais casos? Temos mais casos. Vamos ver mais casos. Sim. Este caso, também um caso de recessões gengivais ali mais evidentes nos dois dentes do centro. Neste caso não foi após tratamento ortodôntico, foi um paciente que exerce muita força na escovagem. Esta é outra das grandes causas das recessões gengivais. Portanto, fizemos basicamente também o recobrimento ali daquelas zonas, recorrendo ao enxerto também do próprio paciente, ao tecido do próprio paciente. Isto realmente as pessoas têm que ter muito cuidado com o tipo de escova que usam, para não usar escovas muito duras. Isso é fundamental. E a técnica de escovagem que se faz. Sim. Eu escovo bem, uso uma boa técnica, uso uma boa escova, mas tive aqui uma má experiência com uma escova muito dura. E estou na fila também, Catarina, para me fazeres um enxerto destes. Vamos ver o último caso. Este último caso é, no fundo, um bocadinho a preparação do paciente para que depois a Cristina possa intervir. Ou seja, temos ali um freio, que no fundo é um pequeno músculo que faz a ligação entre o lábio e a gengiva. Temos vários freios em toda a boca. Naquele caso estamos a falar do freio labial superior, que fica entre os dois dentes centrais. E dependendo da inserção do freio, que naquele caso era um freio que estava inserido muito para baixo, ou seja, muito próximo da margem dos dentes, pode condicionar de alguma forma a abertura daquele espaço que existe entre os dois dentes centrais, portanto, que nós chamamos de diastema. E que para ser encerrado do ponto de vista ortodôntico, e a Cristina pode explicar isso melhor do que eu, convém fazermos a eliminação daquele freio previamente. Não é, Cristina? Como é que é isso, Cristina? Como é que isso funciona? Conta-nos. A eliminação prévia é com a Catarina. Isso não te consigo explicar como é que é feita a cirurgia, porque não entra dentro do meu... Mas acontece muito até nas crianças muito pequeninas, não é? Acontece com muita frequência. Sim. Aliás, quase todas as crianças acabam por ter um freio com uma inserção baixa. No entanto, muitas vezes, naturalmente, acabam por fazer o corte, ou porque caem, ou porque, ao longo da infância... E o próprio freio vai acabando também por subir naturalmente, mas muitas das crianças acabam por fazer um corte sem querer, seja, porque caem no... É a natureza. Exatamente, naturalmente. A natureza ocupa-se de fazer facilmente. E quando isto não acontece, ou seja, é uma coisa que nós diagnosticamos recorrentemente na consulta de ortodontia, para conseguir encerrar este espaço de uma forma estável, é sempre preciso fazer a frenectomia, ou seja, cortar ali o freio. E depois usamos o próprio aparelho para fechar o espaço existente. E se não tivéssemos, por exemplo, se usasse o aparelho, se fechasse o espaço sem fazer a frenectomia, ele voltava a abrir depois, não? Ele voltava a abrir depois.
regra geral. Por vezes acontece pessoas que têm um freio baixo, com a erupção de todos os dentes definitivos, o diastema encerra um bocadinho, Sim. mas se não fizermos a frenectomia, ou seja, ele encerra um bocadinho, não encerra na totalidade. Não fazendo a frenectomia, a probabilidade de ser estável é ínfima. Claro. Muitas vezes também acontece, mesmo fazendo a frenectomia, se não atuarmos logo a nível da ortodontia, pode acontecer ali uma fibrose que também dificulta depois a estabilidade do Cristina, encerramento. por exemplo, um paciente destes, com que idade é que os pais devem levar o paciente ao ortodontista? Olha, eu acho, na minha opinião, quanto mais cedo os miúdos forem ao ortodontista, melhor. Ou seja, hoje em dia há cada vez mais se advoga um tratamento precoce, e quando eu digo um tratamento precoce não estou a falar propriamente da má posição dos dentes, porque um dente mais torto ou menos torto pode ser corrigido com 15 anos, com 12 anos ou com 30, sim, é irrelevante, claro. Mas tudo o que seja problemas de bases ósseas, quanto mais cedo nós conseguirmos corrigir, melhor. E as pessoas não têm, ou seja, o mais comum dos mortais em casa não têm a noção se o filho tem o queixo muito para trás ou muito, sim, para a frente. Ou seja, normalmente, quando nos trazem os miúdos, trazem porque têm um dente mais torto ou um bocadinho mais rodado e não propriamente por uma questão de crescimento. Que as pessoas não percebem se o seu encaixe está bem feito, se não está. Exatamente. Ou seja, de vez em quando chegam-nos a dizer eu acho que o meu filho tem um bocadinho nos dentes a coelho. Mas já chegam, sim, com 13 anos ou com 14 anos. E quanto mais cedo nós conseguirmos apanhar o crescimento, melhor, porque conseguimos guiar o crescimento. E pode não ser tão invasivo depois do tratamento. Exatamente. Muitas vezes há miúdos que nos chegam, miúdos não, adultos que nos chegam com mordidas cruzadas, ou seja, o normal é os dentes de cima morderem por fora dos de baixo e uma mordida cruzada é o contrário, ou seja, quando os de baixo estão a morder por fora dos de cima. E isto numa criança é muito fácil de corrigir, num adulto só se corrige cirurgicamente. Portanto, claro, quando eu digo um adulto é já quando já não existe fase de crescimento. Sim, portanto, e torna-se bem mais complicado. Torna-se bem mais complicado. E é isso que nós tentamos fugir. Portanto, quanto mais cedo apanharmos entre aspas, os miúdos, melhor. Sim. Cristina, que tipo de problemas é que tu vês mais na tua consulta no que diz respeito à ortodontia? Olha, regra geral, a maioria dos doentes que me chegam são doentes retrognatas. Ou seja, no fundo têm o queixo um bocadinho mais para trás do que o que devem. Aquilo que os pais normalmente dizem, o meu filho tem os dentinhos à coelho. É porque os de baixo não chegam a acompanhar os de cima. Baixo, às vezes, quer dizer, eu estou a dizer que é o queixo mais para trás, sim, mas pode ser o maxilar de cima que está um bocadinho mais para a frente. Sim, mas sim, pronto, sim. De forma genérica, regra geral, são aquilo que nós consideramos. E que tipos de aparelhos é que usas para tratar um caso desses, por exemplo? Olha, depende da idade do doente. Se for um miúdo em fase de crescimento, tento usar um aparelho. Normalmente uso um aparelho removível que tem umas guias que ajuda a posicionar a mandíbula e que tenta guiar a mandíbula para a posição que nós queremos. Isto no caso de termos a mandíbula um bocadinho mais para trás do que deve. Se for maxilar superior a ir mais para a frente do que deve, tentamos frenar o crescimento da maxila usando um aparelho extraoral. Ainda se usam muito aqueles aparelhos que prendem cá atrás. Sim, pronto, ainda se usa muito isso. Eu, por norma, tento evitar, ou seja, eu prefiro ter um doente um bocadinho mais biprotruso, ou seja, ter os dois maxilares um bocadinho mais para a frente do que ter tudo muito mais para trás. Mas às vezes é preciso, ou seja, se virmos que o maxilar de cima está muito mais avançado do que o que é suposto, temos que tentar frenar o crescimento de alguma forma e usamos. Claro. Eu gosto muito, nos teus casos, conheço alguns, não é? E gosto muito do perfil com que os teus pacientes ficam, porque é muito, dá muito apoio aos lábios, principalmente nas raparigas. Fica com um sorriso super perfeitinho. Obrigada. Mas vou querer saber mais coisas sobre a evolução desses aparelhos, mas vamos ter que deixar para a segunda parte. Estamos agora para o intervalo. Até já.